também sem maiores delongas, depois eu faço as minhas observações quanto ao tema. Eu passo a palavra ao professor, colega, amigo Francisco Jordani, que é desembargador aqui do TRT, diretor da Escola Judicial também aqui da 15ª Região, e entre os seus outros títulos integra a Academia Brasileira de Direito Esportivo. Sua Excelência recentemente esteve fazendo palestra na Espanha, levando sua vasta experiência no campo também do direito esportivo aos colegas da Europa, mostrando a doutrina a respeito do tema, de fato, como um dos seus representantes mais legítimos. Então, também com a árdua tarefa do controle do tempo, passo a palavra à Sua Excelência. Bom dia a todos. É sempre uma alegria ver um congresso como esse da 15ª Região recebendo tantas pessoas, que mostra que o direito do trabalho, apesar de todas as agressões que ele vem sofrendo, ele ainda vive e transpira com muito fôlego. Cumprimento a mesa, na pessoa do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, a quem eu tenho muito respeito e admiração, uma amizade profunda por ele, ao desembargador Lorival, também é outro que considero um grande amigo meu, tenho respeito, admiro o trabalho, o doutor Rosella, com a sua experiência profissional em prol dos sindicatos, e ele mostrou o seu conhecimento do dia a dia, do cotidiano, da atividade sindical, e eu gostaria agora, sem mais delongas, tratar de alguns aspectos que eu considero extremamente importantes. Preciso dizer que, como não dá para tratar o sindicato, a parte da questão da crise que estão querendo empurrar para o direito do trabalho com essa reforma. Ou seja, o sindicato não está andando fora de todos os problemas que essa reforma pode trazer. Eu vou sugerir, já que nós estamos falando da reforma trabalhista, eu quero me atualizar. Se essa reforma for realmente implementada, eu preciso me atualizar. Já estou vendo alguns livros aqui, então eu estou sugerindo aos presentes que quiserem estar afinadíssimos com a reforma, se ela se efetivar, a gente pode ler O Trabalho na Idade Média, e para saber qual será a situação do trabalhador brasileiro, como ele vai viver, nós podemos ver um outro livro, Os Pobres na Idade Média. Aí nós estaremos bem atualizados, eu imagino. Mas eu acredito que algum dos senhores vai falar, não, mas esse direito vai ser muito moderno para a reforma. Então podemos voltar um pouco mais e ler O Trabalho Compulsório na Antiguidade. Aí ficaremos, sem dúvida, atualizadíssimos. Agora, seja trabalho na Idade Média, aqueles livros do trabalho na Idade Média, seja esse do trabalho compulsório na Antiguidade, o resultado para o trabalhador está bem retratado num livro do professor Nilo Batista, de Direito Penal lá do Rio de Janeiro, que ele, há uns anos atrás, escreveu um livro interessantíssimo. Essa vai ser a realidade do trabalhador, se essa reforma passar. Essa será a realidade. E os sindicatos têm um papel muito grande, muito importante, insubstituível para que isso não ocorra. A minha visão. Aliás, nós estamos caminhando para uma situação que, ao passo que no preâmbulo da Constituição Federal da Suíça, nós temos que a força da comunidade é medida pelo bem-estar dos mais fracos dos seus membros. Se isso for aplicado aqui, e se essas reformas tiverem realmente lugar, ninguém fica em pé. Os mais fracos não terão força para caminhar. E os mais fracos não vão conseguir caminhar sozinhos. É uma preocupação de todo operador do direito evitar que isso ocorra. Todos. Nós temos que dar a mão, e no nosso caso, os nossos conhecimentos, a nossa disposição, a nossa determinação,
para que isso não ocorra. E o trabalhador necessita de sindicatos fortes e atuantes para evitar isso. Um grande constitucionalista alemão, Peter Haber, ele diz que um quanto irrenunciável de utopia deve impregnar o Estado constitucional. Nós temos que carregar em nosso peito essa utopia. O nosso coração tem que estar norteado por um desejo de que todos os que compõem a nossa sociedade terão uma vida digna. Se é utopia ou não, isso não importa, nós temos que lutar para isso. Aliás, há um poeta, se não me engano, Mário Quintana, que ele diz, não importa a distância, que a gente não vá atingir as estrelas, mas nós temos que caminhar nessa direção. E os sindicatos, eu preciso realçar a importância dos sindicatos para isso. A razão de ser do sindicato, prestigiando a professora portuguesa que está aqui, que é o costume dizer ao fim e ao cabo, né, uma expressão bem lusitana, né, ao fim e ao cabo, tá, é promover, lutar para que a dignidade da pessoa humana, do trabalhador, seja respeitada. Tudo que o sindicato faz é com esse fim, na minha ótica. Tá? A professora paranaense, Aldaci Rachid Coutinho, ela diz o seguinte: quem tem poder não precisa de direitos. Quem tem poder não precisa de direitos. O desembargador Manuel Carlos e o juiz Jorge Sotomayor do tribunal, eles têm trabalho interessantes que eles dizem, o empregador, ele promove a sua autotutela. Ele não precisa de processo. Ele toma as atitudes que ele quer, no momento que ele quer, e ainda que a lei não autorize. Depois vai discutir na justiça. Percebem? E por que ela faz essa observação? No final desse parágrafo aqui, eu pus os dois para ter uma sequência de raciocínio, mas o que ela quer dizer é, nós temos que permitir o exercício do direito à vida. Os direitos fundamentais têm esse objetivo elevado. E esse direito à vida, nós não podemos tirar, ou desconsiderar, ou menosprezar com relação ao trabalhador. Que sociedade que a gente quer? Nós temos que batalhar muito para isso. E nós temos que dar apoio para que os sindicatos façam isso. Os sindicatos, eles já devem estar, mas de qualquer forma, todos eles devem estar bem conscientes que o sistema em vigor vê sindicato com reserva. Aliás, talvez eu esteja me valendo de um eufemismo para dizer que o sistema não quer sindicato. Ele tolera sindicato. Tolerou mais em dias pretéritos, porque entendia que eles eram úteis para o sistema. Hoje, parece que enxergam que essa utilidade já não é mais a mesma. Então, querem afastá-los. Alguns segmentos querem afastar os sindicatos do seu círculo de influência, ou seja, do contato com os trabalhadores. É isso que se quer fazer. E aí, meus amigos, nós temos uma grande e gritante dificuldade dos sindicatos. Os sindicatos têm que comprovar hoje, reafirmar o seu vigor, a sua utilidade. E isso passa pela busca de novas estratégias e uma maior coesão entre os sindicatos. Os sindicatos têm que, a meu aviso, deixar certas picuinhas, que é próprio de qualquer ambiente humano, e começarem a balançar uma única bandeira, que é a defesa do trabalhador brasileiro. Essa é a razão de ser do sindicato. Divergências intestinas e divergências com outros sindicatos
devem ficar de lado, se é que a gente quer reverter, na medida do possível, tudo isso que está acontecendo. Apenas um exemplo da estratégia que pode ser adotada e que uma eminente juslaborista portuguesa fala, a professora Tereza Alexandra Coelho Moreira, né, está no seguinte: usar redes sociais. Não está na moda? Não é todo mundo aqui, ó, mesmo no auditório, né, às vezes a pessoa ainda que com a atenção voltada para o que está sendo falado e tal, mas ela, hoje em dia a gente consegue essa multiplicação de atenções, né, consegue se dividir, né, e está lá, se atualiza tudo e tal. As empresas fazem propaganda, a gente recebe propaganda por rede social, por tudo quanto é lugar, no celular. Então, todo mundo está usando isso. Que o sindicato use mais. Que o sindicato use mais as redes sociais, até como forma de pressão para atingir os seus objetivos. Segundo a professora, hoje em dia, assusta mais notícias nas redes sociais do que uma greve. Vejam, a greve hoje pode não ter tanta repercussão, pode não assustar tanto uma empresa, quanto divulgar tudo o que está acontecendo com relação a ela nas redes sociais. É preciso usar isso. Se querem intimidar o sindicato de tudo quanto é maneira, o sindicato tem que falar, eu também tenho maneira de expor o que está acontecendo. E acho que é válido isso. Hoje, meus amigos, nós não temos mais estado de bem-estar social. Aliás, há um professor de Santa Catarina, Alexandre de Moraes, não estou falando do ministro, estou falando Alexandre de Moraes Rosa, ele tem uma rosa no sobrenome, né? Então, num trabalho dele, ele questiona se o Brasil realmente viveu na sua plenitude, em algum momento, estado de bem-estar social. Outros doutrinadores falam isso, mas ele justifica que não, sob o aspecto que a nossa Constituição, em certa medida, ela veio tarde, quando já estavam batendo nos direitos sociais do estado de bem-estar social, ela promulgou vários. Então, por isso que nunca foi implementado integralmente entre nós. Então, o que nós temos hoje é um estado de estar individual. Ao invés de estado de bem-estar social, nós temos um estado de estar individual. Alguém perguntará, mas e o bem? O bem para poucos, meus amigos. O bem para muito pouca gente. Os outros só o estar individual. E isso é fruto, em certa medida, do individualismo exacerbado que nos nossos tempos corre. Todos nós sabemos que o individualismo hoje galopa, voa, todo mundo quer ser individualista, aquela coisa toda. Ora, isso prejudica imensamente os valores da solidariedade, que são caríssimos aos objetivos do sindicato. Qual a consequência disso? Os sindicatos agora vão ter que lutar o que puderem para mostrar aos integrantes da categoria os valores da solidariedade, para com isso poderem fortalecer novamente o espírito sindical e propiciar uma maior e melhor atuação sindical. Para que as redes sociais também são muito úteis. E as pessoas falam, são muito úteis principalmente para os jovens trabalhadores. Para mim talvez não seja, porque eu nem sei mexer direito com isso aí. Mas para os jovens é muito prático. Alguém dirá, essa postura é romântica. Ela não é. Ela é muito prática. Face aos debates que sempre existiram a esse respeito, mas ainda mais agora, acerca da extinção da contribuição sindical. E essa contribuição tem um aspecto curioso. A contribuição sindical, meus amigos, percebam, tem pessoas que têm um raciocínio, eu não diria diabólico, mas eu diria algo muito próximo disso, né?
com uma afinidade muito grande com o demo. Sempre se usou a contribuição sindical para ter os sindicatos meio calmos, menos combativos. Foi sempre isso. A ideia, não estou dizendo que os sindicatos tenham agido assim, mas a ideia da contribuição sindical aqui no Brasil foi sempre para ter o sindicato próximo ao Estado, aos interesses dos governantes. Sempre foi usado isso. E agora, para mantê-los da mesma maneira menos combativos, menos atuantes, se quer tirar a contribuição sindical. Percebam, o mesmo instrumento, a contribuição sindical, serviu para, na visão dos governantes, tirar a combatividade dos sindicatos e agora tira a contribuição para tornar os sindicatos menos combativos. Acho muito curioso isso. Que a contribuição sindical tem os seus problemas, todo mundo sabe, que talvez seja chegado o momento, me parece que de não ter a contribuição, sim, mas fazer um negócio desse do jeito que está na reforma, tira a contribuição e não deixa nada para o sindicato, além de querer esvaziá-lo de suas funções, é uma perversidade que não tem uma denominação que possa ser empregada aqui sem ofender ouvidos que tenham uma sensibilidade mais adocicada. Os sindicatos têm que batalhar para que as negociações coletivas elas não restem desfiguradas, porque no projeto é para acabar com o espírito, com a razão de ser das negociações coletivas, enquanto instrumento para a melhoria das condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. E fiquem sendo apenas um meio de compor as consequências de afirmadas crises econômicas. Não é essa a razão. Ou, pelo menos, eu não quero dizer que o sindicato não tem que participar também das preocupações que uma empresa possa ter. O que eu quero dizer não pode ser apenas isso. A negociação não pode visar apenas tratar das dificuldades conjunturais ou não de possíveis crises financeiras. Por falar em crise, pergunto, algum operador do direito que desde que começou a voltar os seus olhos para o direito do trabalho, não ouviu falar em crise? Sempre. Sempre. E isso que eu não vou entrar aqui nessa discussão, porque não haveria tempo, nós temos que ver que a crise é algo próprio do sistema. A crise é algo próprio da vida. Qual a vida que não é construída sobre crises? Resolver uma crise aqui, resolve outra e tal. Sindicatos, trabalhadores, empresas, tem pessoas humanas no meio, dirigindo, atuando. Então, crise é uma coisa que sempre tem. O problema é que muitas das crises que existem, elas são artificiais, são provocadas para poder fazer alguma coisa ruim para os trabalhadores também. Outra coisa que eu acho que os sindicatos têm que fazer, esse argumento que está muito em voga, né, que a autonomia privada, coletiva, que os sindicatos têm a paridade, o trabalhador individual, ele é hipossuficiente, mas essa hipossuficiência ela se reduz quando presente um sindicato e há uma paridade de forças, e com base nisso se fala na autonomia privada coletiva, para mim é uma falácia, para mim é uma patranha, para mim é uma peta, para mim é uma mentira. Não há paridade de forças no momento que possa se escudar numa autonomia coletiva, privada coletiva. Não há. A gente, num país com 14 milhões de desempregados, num país em que... Eu sempre dou um exemplo, para ver como a questão aqui no Brasil não tem autonomia de espécie alguma. Um empresário, vamos imaginar aqui um empresário que torce para aquele time do Clube da Marginal lá,
Me foge o nome. Aquele clube, o pessoal sabe, aquele clube da Marginal, lá, Tietê, lá em São Paulo. Vamos supor que ele seja um empresário, que já é uma coisa difícil, que seja empresário, mas vamos supor que seja. E vamos supor que ele vai jogar nesse fim de semana e o time dele perde. Aí ele vai trabalhar. Segunda-feira, vai na empresa dele, ele entra na empresa. E tem um rapaz, logo, que trabalha lá no escritório, que ele passa, um rapaz extremamente educado, gentil. Ele passa, bom dia, doutor. O jeito que o rapaz se comporta, a gente já vê que ele torce para o São Paulo. Pela fineza, pela classe, pela fineza, pela educação. Então, aí o empresário, esse suposto empresário, ele acha que o rapaz foi irônico. O rapaz debochou dele porque o time perdeu. Aí ele vai entrar na sala no escritório dele, onde ele fica, na sala dele lá, pega lá ele separa, que lá tem alguns celulares, alguns relógios, tudo, ele separa tudo. Aí ele pega o celular, desculpe, mas ele pega o celular, ele liga o ramal do chefe lá do pessoal, né? E fala, ô mano, aquele rapaz lá, dá o nome do coitado, rua com ele. Rua. Aí o cara do pessoal, que é um bom sujeito, tem um coração e tal, e fala, mas por que o senhor quer mandar ele embora? É um rapaz educado, tão fino, respeita todo mundo. Aliás, é um exemplo de educação aqui dentro e tal. O cara falou, não interessa, ele debochou de mim, eu quero que ele vá embora. Tchau, pá. Há alguma coisa que possa ser feita para impedir? Como é que alguém pode falar, né, que um trabalhador e o seu sindicato, né, são fortes o suficiente para enfrentar um negócio desse? Não são. Não são. Nem o trabalhador individualmente considerado, nem o sindicato. É lógico que o sindicato empresta um vigor muito maior, mas essa realidade nossa, enquanto ela existir, é difícil. É difícil. E ainda querem tirar tudo. Querem tirar tudo que o sindicato faz. Não é possível. Eu acredito que os sindicatos devem melhorar. Quando eu estou falando sindicato, parece que são todos. Não são todos, que tem vários que eu conheço, que há um índice muito bom. Mas, de uma maneira geral, os sindicatos eles têm que melhorar os índices de democracia interna. E tem que procurar promover uma mais apurada qualificação dos seus dirigentes, para poder sentar numa mesa e discutir melhor as coisas. E tem que ser assessorados por competentes profissionais nas várias áreas. Isso não dá para postergar mais isso, porque senão é difícil qualquer negociação. É lógico que no mundo, eu não me lembro se é Sócrates ou Aristóteles que falou que o homem é um animal político. Então é lógico que todos nós somos políticos, todo o homem vive, transpira política. O problema é o sentido grego da palavra política, que não é sentido partidário que a gente usa para referir a política. Então, os sindicatos têm que ser políticos, os sindicatos têm que ter atuação política, mas isso não significa que eles tenham que ter uma ligação muito grande, umbilical, com algum partido ou com algum político em particular. Porque a gente sabe as flutuações da vida política. Então, hoje esse partido está bem, então todo mundo, legal. Na hora que queimarem o partido por qualquer razão, queimam o sindicato junto. É só ver o que está acontecendo. Qualquer coisa de sindicato hoje em dia se critica, se associa a partidos, a políticos, aquela coisa toda. Então, na minha concepção, os sindicatos têm que fazer uma mudança nisso, até para se revestirem de uma maior credibilidade ainda, continuar com a atuação política, mas com todos os políticos, sem vinculações maiores, o que não quer dizer falta de vinculação. Há que existir vinculação, mas sem vinculações maiores com algum partido ou político indeterminado. Para finalizar, eu gostaria de citar o escritor Mia Couto. Ele tem uma frase interessante. Ele diz:
O escritor Bertolt Brecht dizia: do rio que tudo arrasta se diz violento, mas ninguém diz que são violentas as margens que comprimem esse mesmo rio. É muito fácil criticar a atuação sindical, mas as dificuldades de uma entidade sindical para poder atingir os seus objetivos, num país em que a prática dos atos antissindicais é enorme, que tudo se faz para dificultar a atuação sindical, que se diz que sindicato só quer saber de contribuição, não quer saber de mais nada. Pode até existir, ninguém está negando que pode existir isso, e que de fato exista. Agora, você querer jogar todos os sindicatos nessa mesma realidade? Ontem teve aquela senhora aqui compondo a mesa alta na abertura, que é a gerente regional do trabalho em Campinas, a doutora Liliane Marinho Carraro. Eu estava procurando um número de quantas convenções coletivas foram celebradas no estado de São Paulo no ano passado, para poder ter algum dado, para rebater essa ideia que sindicato só quer contribuição e se ouvida com isso o labor dos sindicatos. E à noite, ela conseguiu me passar, né? Então, o ano passado, no estado de São Paulo, foram celebradas 1.443 convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho. No estado de São Paulo, eu fiquei impressionado também com o número, 14.428 acordos coletivos de trabalho. Isso considerando o principal e os possíveis aditamentos. Meus amigos, vai dizer que sindicato não faz? Não faz nada? Vai querer jogar todos os sindicatos, todo o trabalho dos sindicatos, para desmoralizar os sindicatos, para afastar os trabalhadores dos sindicatos, ficar com essa ladainha do sindicato? Se fala que no Brasil tem 16 mil, 17 mil sindicatos, mas 5 mil são de empregadores. Aí isso ninguém fala. E é um terço. É um terço. Tem muito mesmo assim? Tem. Tem. Mas então que se permita a pluralidade sindical. É necessário. Agora, do jeito que estão fazendo, e outra, querem acabar com a contribuição sindical, mas ninguém fala do sistema S que favorece as entidades empresariais. Então, por tudo isso, eu acho assim, nós temos que ter respeito pela atuação sindical, nós temos que batalhar para que os sindicatos encontrem um caminho de sobrevivência e de se afirmarem e de defenderem a dignidade do trabalhador humano, do trabalhador brasileiro. É isso que precisa. Eu até acho que essas são algumas considerações que poderiam ser feitas, certamente existem várias outras, mas eu não quero deixar o ministro na contingência de ter que falar, acabou o seu tempo, né? Então, eu agradeço a atenção de todos, peço para aqueles que puderem torcer para o São Paulo, que não custa nada, que a coisa está mal lá para o lado do Morumbi, e obrigado a todos. É evidente que, como convidado, não vou me intrometer em disputas sobre futebol paulista.